Seus pais são de Santa Catarina. Ela nasceu em Belo Horizonte e cresceu no Rio de Janeiro. Dançando, dançando, ela foi até o Japão. Você vai assistir a primeira parte de uma série de 3 vídeos a respeito dela. Aqui ela conta um pouco sobre a sua história pessoal e a sua formação. Artistas por toda parte apresenta Carla Stank, bailarina e professora de arte. Meu nome é Carla Piccioni Varela Stank. E eu gosto muito de pensar no significado, né, dos nomes. Carla significa fazendeira, aquela que está sempre fazendo. Piccioni significa pomba da paz. Varela, de sobrenome espanhol, eu não sei o que significa. E Stank significa fedor, em alemão. Eu gosto sempre de pensar que esse fedor é como se fosse o merda, aquela merda que os artistas se congratulam, né, antes de entrar em cena. Então, eu acho que minha mãe, quando escolheu esse nome, minha mãe e meu pai, eu acho que eles nem sabiam o que significava, mas eu me identifico muito com isso, de fazendeira, de estar sempre fazendo, né? Eu me sinto bem ligada à terra, bem ligada ao corpo. Agora que eu tô quase fazendo 40 anos, eu gosto de pensar bem para trás, assim, nas minhas origens. Eu acho que com 20, com 30, a gente sempre pensa no futuro, o que a gente vai ser, como a gente vai olhar para frente, né? E agora eu cheguei, eu acho que num nível de maturidade que eu começo a olhar para trás, né? Para as minhas origens, ver o que faz sentido. Então eu vou contar um pouquinho a história da minha família aqui, já que eu achei tão interessante essa pergunta sobre trajetória pessoal, né? E eu acho que tem tudo a ver com o gesto, né? O como você foi criado, por quem você foi criado, o ambiente, né? O entorno em que você viveu. Eu acho que tem tudo a ver com a questão do movimento e do gesto, né? Então, para começar, meus pais são sulistas. A minha mãe natural de Corupá, meu pai de Anita Garibaldi, né, de Santa Catarina. E meu pai veio de uma família bem humilde, da roça. Foi alfabetizado pelo pai, né, que era fazendeiro. O pai também era professor. Minha mãe já foi uma mulher já criada em Corupá, e meu avô, ele era um médico italiano, que hoje em dia tem até ruas com o nome dele lá em Corupá, é Francisco Piccioni. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas soube muitas histórias dele. Ele que fez os partos todos de minha avó. Nasceram 3 filhos, uma foi minha mãe. Então minha mãe nasceu de parto natural em casa. E a minha irmã teve também sua filha de parto natural. A minha irmã hoje em dia é parteira, então eu acho que se ligam, né, essas origens. E minhas 2 filhas nasceram também de parto natural. Então, só para contar um pouquinho, né, desses meus avós, e da parte de mãe também, minha avó era costureira. E minhas avós sempre sabiam fazer crochê, tricotar e fazer renda. Eu sempre as vi fazendo. Hoje tudo isso se resgata, né? E eu valorizo muito isso, esse trabalho com as mãos, né, esse pensamento, esse raciocínio. Eu estudei em escola de freira, né, até o 8º ano, na Sacré-Cœur de Marie. E depois eu fui para o Colégio da Aplicação, da FRJ, ligado à universidade. Então foi um divisor de águas na minha vida, porque eu saí de uma escola bem tradicional, assim, fui para uma escola que era totalmente artística. Depois eu não tive não senti tanto quando eu entrei na universidade, sabe? Por ter estudado nessa escola de aplicação da UFRJ, no Rio de Janeiro.
E hoje em dia eu moro aqui, né, nesse paraíso que vocês estão vendo. Tem um rio maravilhoso correndo ali embaixo, o Rio Macaé. Eu moro na Serra do Rio de Janeiro. Eu e minha irmã compramos esse sítio. Agora meu pai mora aqui com a gente. E são tantas crianças que a gente diz que a escola é aqui, né? Porque são 2 filhas da minha irmã, 2 minhas, e a gente não quebrando a tradição, que mamãe teve 2 filhas, né, mulheres. E todas elas têm nome de flor, é uma tradição na nossa família. Então essa foi um pouquinho da história pessoal minha. O que eu posso dizer que da minha infância, que marcou bastante minha corporalidade, eram as viagens que eu fazia no final do ano para visitar a família do meu pai. Então a gente saía de um ambiente muito diverso, né, da capital do Rio de Janeiro, e eu tinha uma vida bem estruturada. Meu pai e minha mãe sempre muito estruturados, muito organizados. E no final do ano que a gente, digamos, saía da rotina, então a gente ia visitar esses parentes, né, esses familiares lá em Itagaribaldi, onde meu pai nasceu. E essa viagem era algo que alimentava muito eu e minha irmã, porque a gente brincava na roça e colhia fruta e brincava de casa de pedra, casa de árvore, ficava solta mesmo, né, numa vivência que a gente não tinha no Rio de Janeiro. Muitas brincadeiras corporais, né, elástico, amarelinha, voleibol, muito vôlei que a gente jogava. Então isso marcou bastante o nosso corpo. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre minha trajetória profissional, né? Como foi minha formação em dança até aqui. Muito pequena, com 3 anos, a minha mãe me colocou para fazer aulas de balé clássico. Isso era algo foi muito presente. Eu nunca parei de fazer balé até os 17 anos. Eu lembro que me diziam que era uma criança muito tímida, eu era muito tímida, mas quando eu dançava, eu me soltava. E me diziam também que era uma criança que era muito pequena. Sempre sou muito pequena, né? Não tenho nem 1,60 m. Mas que no palco que eu ficava gigante, que eu me sentia à vontade. Era como se fosse uma segunda casa para mim. Então, desde pequena, eu sei que eu fiz muitos papéis de vilã. Sempre tinha, né, o anjinho, né, e a bruxa. Então, assim, eu sempre fazia a bruxa. Então, se eu dançava, mesmo que eu dançasse na ponta, com ponta de balé clássico e tudo, tinha esse lado de atriz que eu ainda não tinha desenvolvido, ainda não tinha feito escola de teatro, nada, mas já apresentava lá desde pequenininha, né? E com 8 anos, de 8 a 12, minha mãe me colocou para estudar piano. Isso também foi algo que marcou muito e ficou tanto em mim que até hoje eu voltei até a estudar piano. Trouxe o piano da minha avó aqui pro sítio, tudo. Nunca esqueci de ler as partituras, algo que você aprende quando é criança, você não esquece mais, né? E eu nunca mais esqueci.
Então, assim, e aí até que chegou um tempo que ficou tão sério, sabe? Enquanto todas as crianças da minha escola iam viajar, iam passear no final de semana, eu não. Eu tinha compromisso com a escola versátil de dança, que era uma escola feita por uma professora do municipal, né? Eu passei para essa escola do municipal, fiz uma audição enorme, onde eles avaliam físico e técnica. É algo muito chocante, assim, para uma criança, né, de 8, 9 anos, te colocam numa fila, assim, você passa por testes bem rigorosos, assim, para entrar nessa escola. Tinha uma professora minha, que é a Paula Albuquerque, ela é diretora até hoje do Corpo de Baile do Municipal, ela tinha uma academia, uma academia versátil, que era o nome, né? Versátil porque tinha várias áreas. Então ali eu podia beber de balé, jazz, sapateado. Ela me convidou como aluna bolsista. Ela sentia que eu tinha potencial para essa diversidade, não só para o balé clássico. E aí ela me convidou para isso. E então foi assim, já com 10 anos que eu conheci dança afro com tambor, tabaque. Então eu tinha aulas de dança afro, aulas de balé, de sapateado, de jazz. Isso tudo fez ter uma formação muito rica, né? Até que quando deu 15 anos eu reprovei nessa escola de balé, né, do municipal, e fiquei só nessa academia. A princípio eu fiquei muito triste, chorei muito, achei que era para desistir, né, do meu caminho como bailarina, mas depois eu vi que não, que era só para me abrir mesmo para outras modalidades. E aí quando eu entrei para a universidade, eu me formei em psicologia, né, depois eu não tive coragem de fazer como primeira formação a faculdade de dança, não sei porque não tive muito apoio, né? Então eu precisei primeiro passar por uma faculdade mais tradicional, como de psicologia, e depois realmente eu terminei a formação de teatro na Unirio, que era o que eu queria mesmo fazer. E aí com 17, né, eu já comecei a entrar para companhias profissionais, né? Eu sempre levei isso muito a sério. Sempre foi muito um foco na minha vida, né? Enquanto que a escola, meus pais me exigiam bastante, eu tinha que ser sempre a melhor aluna, tirar nota 10, não podia ser menos que 10. Mas o que eu sentia no fundo para mim é que se eu estava bem na dança, eu estava bem comigo. Ao invés de surgir um conflito na minha cabeça, isso foi uma coisa muito positiva, né? De eu estar lidando com tantas coisas diferentes. E isso com certeza tem a ver com o meu trabalho hoje em dia, né? Das respostas que hoje eu tenho vontade de escolher mais conscientemente, né? E poder devolver isso, né? Da forma como eu ganhei, para não ficar compartimentado, né? Faz parte dessa inteligência profissional, a gente conseguir tirar de um contexto e colocar em outro, né? Você conseguir dialogar com todas essas referências. E assim, a companhia é bem importante, né, que eu trabalhei, que eu acho que me trouxe uma maturidade, foi com a companhia Dani Lima, fundadora também da Intrépida Trupe, uma trupe de circo, mas depois ela fundou a companhia dela. E fiquei, sei lá, uns 10 anos por aí, dançando 2 espetáculos de repertório, né, um para criança, que foi a Pequena Coleção de Todas as Coisas, que nós viajamos para o Japão e fizemos a Trienal de Arte lá também. E o 100 Gestos, que foi um espetáculo patrocinado pela Petrobras. E dos últimos lugares, né, que eu trabalhei, como morei 3 anos em Santa Catarina, foi muito importante para mim fazer parte do Fusões do Ventre com a Daquini. Acho que ela me introduziu nessa área de dança do ventre, mais uma coisa nova que chegou para o meu repertório. E toda essa atenção, né, desse ventre feminino, ela trouxe, né, com um grupo de mulheres, e eu recebi os chá de bênçãos mais lindos para minha filha também, por esse grupo, né, pelo olhar fotográfico também da Daquini com os registros. E foi muito, muito importante ter passado pelo Fusões do Ventre. E agora, sim, atualmente aqui na Serra, que tinha uma cena bem pequena de dança. E digamos, como eu cheguei aqui um pouquinho antes da pandemia, então ficou mais difícil ainda para me relacionar, né, com os profissionais da dança. Mas aos poucos eu também estou encontrando um novo nicho aqui. E encontrei pessoas também aqui de dança afro, como a Moara, que nós podemos fazer várias trocas, várias parcerias. E também agora estou também trabalhando com o Juba Machado, que é um compositor de música brasileira. E aí eu consigo unir
esse meu trabalho de movimento com música ao vivo, com dança brasileira, com esse corpo brasileiro. Bate forte no rum. Eu quero passar agora uma mensagem para as crianças que estão aprendendo arte, ou para as mães, né, das crianças, para os pais que estão conduzindo crianças a aprender alguma atividade artística, a praticar. Eu quero dizer que é importante que a gente não veja como obrigação. Você tem que ter uma escuta para saber o que realmente vem da essência daquela criança. Se ela gosta de cantar, de desenhar, de dançar, você escuta e estimula. Né? E outra coisa que é muito interessante é que na infância a gente tem um registro de alma que é incrível. Por exemplo, minha irmã e eu, nós aprendemos a tocar piano de criança. E a minha irmã não aprendeu a ler partitura, então ela toca até hoje as músicas que ela tocava quando era criança. As coisas que a gente aprende quando é criança, principalmente até os 7 anos, até os 14 depois, assim, no máximo, né? Vai ficar no registro da sua alma. Então, fica num lugar guardado muito especial, que depois você vai carregar pro resto da sua vida. É uma coisa que fica mais sem esforço mesmo, do que quando você começa a aprender uma coisa de adulto. Então, é muito precioso, é muito rico o que você vai fazer com a sua infância, né? E eu quero dizer também para você tomar cuidado, para não ficar muito só recebendo coisa internet, na tela, né, iPad. É muito importante que a gente receba, assim, as coisas, mas que a gente não fique só nesse lugar de recepção, que a gente possa tirar um tempo que você vá desenhar ou alguma coisa, um sonho que você teve, você vai cantar alguma música que você está sentindo naquele momento. É muito importante você estimular também algo que venha de dentro da criança. E se você tem alguma dificuldade, eu quero dizer que existem muitos pianistas que foram cegos, bailarinos que tiveram lesões. Agora, por exemplo, eu estou lesionada no pé, estou aprendendo a andar de novo, está sendo incrível. Então a gente vê os obstáculos não como barreira, mas sim como um início, alguma solução criativa. Tá? Então separem um tempo para produzirem algo criativo, que isso depois não importa se você vai ser médico, advogado, qualquer outra profissão que você vá realizar, você vai fazer aquilo com um capricho criativo, tá?
Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e me incentiva a continuar. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!